bem, donos e donas da verdade do canal aqui de podcast de Fraiburgo? Eu sou Marcel Rodrigo de Lemos e hoje temos mais um bate-papo gostoso com essa pessoa que já veio uma vez, mas hoje o assunto merece uma atualização, porque estamos chegando em época de eleição e nós vamos fazer um balanço geral aí, uma análise, né? Como é que está sendo largada a carreirada, que nem diziam os antigos, né? Mas antes disso eu quero agradecer aí os patrocinadores, né? A revista Le7, que está aqui, a Ateliê Eliane Aguiar, de costura. Precisou daquela barra, precisou daquele conserto, precisou daquele zíper. Eliane Aguiar, aqui na Nereu Ramos, 840, do lado da Academia Physio Fitness, é a próxima, do lado da Anne Acessórios. E a Academia Physio Fitness do Rodrigo, já estive lá de manhã, fui de bicicleta, já peguei um chuvão. Já molhou a cabeleira? Já, tive que esperar um pouco, mas enfim, uma manhã chuvosa que precisamos, né, também. Seja bem-vindo a mais um podcast, Os Donos da Verdade. Vamos entrevistar hoje Aurélio Beal. E aí, Aurélio, como é que você está? Bom dia, grande Rodrigo. Bom dia a você, cara, conectado. É bom demais estar aqui. Desculpa hoje a minha voz, Rodrigo. Me deu uma pequena infecção de garganta e ontem, segunda-feira e ontem, eu estava ministrando treinamentos lá em Campos Novos, em duas empresas lá, e realmente a minha voz, assim, nunca tinha acontecido isso, quase sumiu. Mas está aqui, é uma alegria estar aqui. O tema realmente merece muito a nossa atenção, porque todas as eleições são importantes, mas essa é definitiva. E eu sei por que é importante. Por causa que vamos trocar quantos ministros do STF? 4, mas eu levanto a tese e digo assim que dependendo do novo governo que entrar, se for um novo governo, tomara, né, que Deus abençoe a nossa pátria, que seja um governo novo, porque isso que está aqui já faz 20 anos que não funciona, né? Então, se for um novo governo, vai ter uma reforma judiciária, inclusive já entrando nos assuntos aí, né? Sim, vamos lá. Aí, hoje de manhã eu lendo as notícias, eu vi que está tendo debates aqui com o presidente da OAB, só que eu não entendi se é o presidente nacional ou regional da OAB, que estão levantando, estão fazendo reuniões em Curitibanos, Campos Novos e uma outra cidade, aí, Caçador, se não me engano, já falando na preposição para a reforma judiciária, né? E nessa reforma tem que ser contemplada a reforma do STF, né? Do jeito que está, não dá. A Constituição ela é objetiva com subjetividades, né? Tipo assim, aquela coisa de interpretação. O que acontece é que pessoas lá dentro, porque são muito mais de viés políticos, né, do que jurídicos, e isso é verdade, né? Você pegar os ministros do STF, não todos, né? Nós temos ótimos ministros lá dentro. E eu não estou olhando aqui desse ou daquele lado, estou olhando a composição da entidade. É fundamental. Né? Mas tem pelo menos 4 ministros lá dentro que são horríveis, né? Que eles não são ministros juristas, eles são ministros políticos, né? Eles estão lá com essa visão. Então, não pode ter isso, cara. Não pode ter isso, cara. O judiciário, o comando central do judiciário, ele é para dar equilíbrio aos 3 poderes. Sim. E o nosso judiciário hoje ele está desequilibrando. Ele está tomando iniciativas que deveriam ser do legislativo. É culpa deles também? Não, é porque o nosso legislativo é fraco também. Infelizmente Senado, é isso, né? O nosso Senado, o nosso Congresso como todo. Senado, exatamente. E tudo isso vem de um executivo ruim, de um executivo que faz um trabalho péssimo de gestão, de comando do nosso Brasil, né? Então leva isso aqui. Então hoje é um judiciário tentando proteger um executivo que colocou esse judiciário. Na verdade, assim, a gente está até já mostrando, né? Eu estava fazendo outro dia eu fazendo uma análise assim, né, pra gente num grupo de pessoas, fazendo uma análise da nossa realidade. O Brasil, na verdade, está passando, sabe aquela historinha lá que as abóboras se ajeitam no andar da carruagem? Sim. O Brasil é um país jovem, cara, é um país que começou a surgir a partir de Collor de Mello, vamos falar a verdade, né? Não vamos aqui discutir se o Collor foi corrupto, fez errado, errou, mas a partir de Collor de Mello, da ideia, foi ali. Não, tiraram ele, colocaram lá o Itamar Franco, que não
cara que não tem eira nem beira, né? Fez um governozinho ali quietinho, afagando a esquerda, tomando cafezinho com a direita, que naquele tempo não se falava esquerda e direita, ali e tal. Aí entra o Fernando Henrique Cardoso, que dizia que era da direita, mas no final das contas não era porra nenhuma. Aí entrega, e o Fernando Henrique preparou o caminho para a esquerda entrar, cara. Então o Brasil não teve oportunidade. Quero que se fale para nós de um pouco de cada um dos candidatos que estão se apresentando para nós aí. Mas, falando assim de candidato, tu pergunta se quem é que eu acho. Vamos falar um pouco. Flávio Bolsonaro. O que você me diz desse cara aí? Eu vejo muita gente dizer, nenhum é bom, mas eu vou de Flávio porque... Você acha ele um bom candidato, assim? O que você me diz do Flávio Bolsonaro? Você acha que é um pouco de ego da família? Colocar o Carlos aqui, colocar o filho aqui, né, visando só a família deles? Não, eu acho que, Rodrigo, quando alguém assume uma liderança de alguma coisa, você como líder, quando você é efetivado como líder, quando você conquista a tua posição de líder, porque líder não se impõe, líder conquista uma posição. E vamos falar assim, Bolsonaro conquistou a posição de líder dele. Ele não se impôs, ele passou muito tempo e ele mostrou uma nova realidade para o Brasil. Se é a realidade certa, o tempo vai dizer se é certa. Eu acredito que é. Então ele se colocou. É muito natural que um líder queira tocar o seu projeto. Como a esquerda quer, o Lula quer colocar o seu projeto, né? Ele quer que o seu projeto vá em frente. A diferença é que o Lula, ele não permite que ninguém tome o lugar dele. O Lula está há 40 anos e eu quero que alguém me diga não precisa dizer 2, me diga que esteja para assumir o lugar de Lula. Agora você pega o Bolsonaro, eles proibiram o Bolsonaro, eles fizeram de tudo para tirar ele da linha de frente, eles esconderam, eles aprisionaram ele, né? Ponto. Então alguém tem que assumir. E o Flávio é o cara que assumiu essa liderança, né? Essa liderança. Você acha que ele tem projetos? Ele tem projetos. Ele não tem ele. Preste bem atenção quando a gente fala de líder. E olha que eu dou palestra, eu dou treinamento sobre lideranças. Eu falo assim: o líder, ele não tem projeto de pessoa, ele tem projeto de ideias. E o Flávio Bolsonaro não é o líder de pessoa, da pessoa dele. Ele não se autorrepresenta, ele representa uma ideia. Você não vê o Flávio Bolsonaro falando que ele como sendo o cerne da coisa. Inclusive, ele está sendo massacrado exatamente por isso. Porque ele não tem essa identidade de representação pessoal. Ele tem a identidade da representação de uma ideia, de um projeto. Se está certo, se está errado esse projeto, nós temos que deixar esse projeto acontecer para ver, né? Primeiro, eu acho que é um projeto certo, porque ele é contra esse projeto que nós temos há 40 anos que não dá certo no Brasil, né? Então vamos lá, então é a primeira ideia. Então por isso eu, por exemplo, eu confio no Flávio Bolsonaro. Eu confio no Flávio Bolsonaro. Eu acho que ele é o cara nesse momento que ele representa esse projeto de Brasil. E ele tem projeto, né? Ele tem muita... A gente não vê ele falando porque também não tem... Ele fala muito da criminalidade, que ele quer fazer o Brasil não ser mais punitivo. Ele fala muito nos gastos também, né? Fala muito nessa questão do STF também, de fazer um trabalho ali de reforma. Então, quem dizer que ele não tem... O Brasil tem 3 problemas congênitos, Rodrigo. 3 problemas assim, claro, tem mais, mas congênitos. Primeiro, é a questão de justiça, esse imbróglio que nós estamos tendo aí. Hoje o mundo não confia mais no Brasil. Por quê? Porque nós não temos uma justiça sólida, nós não temos uma segurança jurídica sólida. Como é que o empresário vem pra cá? O STF toma uma decisão hoje, daqui 15 dias vai lá e um outro ministro lá toma outra decisão, revoga aquela decisão. Então não existe. E existe todo esse atropelo do STF em cima da questão da gestão do Estado. Então, essa aqui. Segundo,
Nós temos um problema sério de gestão de governo, que nós não temos gestão de governo. O governo não tem um projeto, tipo, vamos lá, o governo vem aqui em Santa Catarina, o governo federal. Ao invés de ele vir aqui em Santa Catarina e andar na BR 470 aqui para ver o problema e dizer assim, ó, eu quero duplicar essa rodovia. Ele vai lá inaugurar um negócio que não tem nada a ver com o governo, vai lá num porto escondido, gasta 3,5 milhões de reais para fazer segurança, para colocar cercado, para colocar 300 soldados lá para não deixar ninguém gritar que o presidente é ladrão. E conta uma mentira dizendo que já entregou 48 bilhões para fazer para Santa Catarina. Mas daí você pergunta assim, tá, me diga o que tu fez aqui em Santa Catarina? Então tem um problema de gestão. E terceiro, tem esse problema aqui, que isso é natural, que isso é transitivo, que é a questão assim da discussão da polarização, né? Polarização o que é? É esquerda-direita. Isso tem no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro. Só que no Brasil é o assentamento das abóboras. Por isso que eu falei antes. Nós precisamos passar por esse momento até chegar numa ideia assim, de tipo assim, como nos Estados Unidos, um país grande, né? Os Estados Unidos não tem esquerda-direita. Os Estados Unidos tem republicanos e tem republicanos e qual é o outro partido lá? Democratas. Então, republicanos, ele é o partido do Trump, né, que é um partido mais alinhado com uma ideia de prosperidade, de enfrentamento, de fazer o país crescer. O Democratas já é mais um pouquinho de viés ao social, ao socialismo e tal, a boas relações e tal, e papo de cá e papo de lá. Porque os Estados Unidos não querem esquerdistas e nem direitistas. Os Estados Unidos querem um governo que faça pelo país. Então o Brasil vai chegar a esse momento. E o Trump está de olho na América Latina. Com certeza. Já tem 7 países aí que é de direita. Venceu as eleições por causa da mão do Trump. E o Brasil ele está de olho também. Mas não é direita. Nós aqui falamos isso. Mas eles lá não falam direita. Não. Eles falam de desenvolvimentista. Porque o mundo precisa disso, cara. Nós não estamos mais em tempo de ficar aí passando a mão. O potencial que a gente tem nesse país. Nós temos que crescer, porque o povo precisa comer, o povo precisa de emprego, as estradas precisam ser feitas. Tem que tirar a ideologia de faculdade, ideologia e pensar nós não temos que viver de ideologia. Ideologia, eu posso ter a minha ideologia. Eu posso ser católico. Mas se você está representando uma instituição... Aí é diferente, né, cara? É diferente. Então nós temos que pensar, por isso que eu digo assim, esse ano, essa eleição do Brasil, é pra gente começar a pensar nisso. Se nós deixarmos do jeito que está, primeiro o Brasil vai quebrar. O ano que vem o Brasil vai quebrar. Os empresários já estão... Não, a situação tá deprimente, cara. Eu sou gerente comercial, eu faço palestras, eu faço treinamentos nas empresas, a situação está deprimente. Os empresários estão ali todos quietinhos, se segurando, fazendo o máximo e o possível para se manterem vivos como empresa. A partir das eleições, dependendo do resultado, o negócio vai estourar. Vai. A inflação que estão falando aqui é mentirosa, porque tu vai no mercado hoje, fora alguns casos comuns, todo mundo sabe, tu vai no mercado, as coisas estão subindo de preço. Né? Então, essa é a realidade. Vamos agora passar para um outro candidato aí. Vamos lá, o Zema. O que tem a dizer do Zema? O Zema talvez é o sonho de todo brasileiro ter o Zema como presidente. Né? Na verdade, né? Só que ninguém vota para ele. Ninguém vota para ele exatamente por isso. Mas é um pezinho no futuro. É um pezinho no futuro. Eu sempre defendi assim no começo. Muito competente ele, no começo, lá, antes dele falar aquelas bobagens do Flávio Bolsonaro lá. Quando saiu aquela notícia lá do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro lá, né? Que ele foi lá e meteu bronca, atrapalhou tudo. Mas o meu sonho era ter o Zema de vice do Flávio. Claro, era porque é o que é aqui em Santa Catarina, o Novo. Aqui o Novo representa essa ideia. Essa ideia fora ideologias, né? Cara, parem com ideologias, né, cara? E vamos trabalhar pelas pessoas, cara. Pelo país. Não interessa se você, Rodrigo, se você é evangélico e eu sou católico, ou ao contrário, se você é negro e eu sou branco, cara, não interessa isso, cara. Se eu sou racista, eu tenho que ser punido porque eu sou racista. Se você é anti-religiosidade, você comete um crime, tu tem que ser tu tem que pagar pelo teu crime. Agora, o teu pensamento não pode, você não pode ser... Tem que pensar junto com o país. Exatamente, eu te digo assim,
Se o Zema fosse eleito presidente do Brasil, em 1 ano e meio ele saía preso de lá, cara. Ele não consegue, ele não tem estrutura de liderança para tomar. Vejam, exemplo que eu vou dar aqui. Quem é o candidato do Zema lá em Minas Gerais? Eu não pesquisei, falar a verdade. Não, eu também não sei. Eu pesquisei e não tem. Ele não tem candidato a governador lá em Minas Gerais. Ele não sabe. Então, quer dizer assim, ele não tem uma estrutura de liderança. Ele é um CEO. Agora tu imagina o Zema assumir a presidência da República. Ele vai escolher. Só que uma coisa é governar um estado. O estado é um território onde você conquista os deputados ali, você vai nos municípios com os prefeitos e tal. Você tem. Outra coisa é você entrar num ninho de cobras, num Congresso Nacional, com 503 deputados, 81 senadores. Emenda secreta. Cara, o Zema não conseguiria. É difícil, né, cara? Se você analisar bem o Brasil, né? Não consegue. O Zema vamos lá, vamos falando em tese, não estou pedindo voto nem falando, vamos lá. Se o Bolsonaro ganhasse agora essa eleição, o Flávio Bolsonaro, por exemplo, e ele implantasse e fechasse com aquilo que ele prega, aquilo que é a ideia do grupo, da liderança dele, de fazer um Brasil como o Bolsonaro quis fazer, ele pega essa eleição aqui, ele faz um trabalho bom, endireita o Brasil, começa a mudar essa ideia de ideologias e começa a partir para um desenvolvimento. Aí ele ganha o segundo mandato. Aí o Zema entraria. Aí o Zema seria o cara perfeito, né? O cara perfeito, né? Mas hoje não. Né? Hoje ele deveria se conscientizar. Vamos falar agora de Caiado. Caiado caiu no meu conceito, cara. Caiado caiu no meu conceito. Eu lembro o Caiado, quando eu era piazão, cara, ele era deputado, ele combatia o PT, ele era odiado pelo PT. O Caiado era frio, ele foi candidato a presidente. Sempre foi inimigo. Ele era inimigo de morte do PT. Só que daí o Caiado, eu tinha confiança, ele era afiliado num partido que eu não lembro qual que é o partido, Podemos, não sei qual que era lá antes aí. Aí de repente o Kassab vai lá e traz o Caiado, assim de uma hora para outra, traz o Kassab. O PSD já tinha o Ratinho Júnior, que eu já tinha falado que ele nunca ia ser candidato, porque o pai dele não ia deixar, por uma questão social ali, ele não ia ser candidato a presidente, e o governador do Rio Grande do Sul. Mas o Caiado entra, como se a terceira, já preparado pelo Kassab. E aí, eu não estou dizendo que o Kassab errou, eu estou dizendo que eu errei em acreditar que o Caiado seria bom, porque hoje o Caiado é uma alternativa do PT, cara. O Caiado não está, pode ser que ele, na pessoa dele, ele não queira, mas ele assumiu essa ideia assim de dizer assim, ó... Tirar voto exatamente, cara. Então essa é a visão. Por quê? Porque o Kassab, o PSD, ele é um partido que apoia o PT. O PSD tem ministérios. Por quê? Porque a negociação, existem negociações ali, e o Caiado, se o Caiado tirar voto, ajudar o Lula, no segundo turno, com certeza, o que eles vão fazer assim? Não, nós liberamos o partido para votar em quem quiser. Não te assuste se terminar o primeiro turno, no segundo turno, o Caiado tomar uma posição de defender o Lula e ele ganhar o ministério, como a Simone Tebet, que antes falava mal do Lula e hoje né? Então, quer dizer, são interesses, né, cara? Então, para mim, Caiado é um encaiado, é uma decepção total. Ele não está para ser o presidente, embora a cabeça dele tenha, e ele tenha capacidade para isso. Eu acho que de todos, talvez o mais preparado seja ele, mas não adianta você ser preparado e você ter má condutas, né, cara? O Lula é extremamente preparado, mas o que ele faz no Brasil? Só faz tranqueiro, só faz desgraça, né, cara? E agora essa novidade aí. O meu sobrinho, 19 anos, ele veio pra quem você vota? Renan Santos. O que você acha desse cara aí? Você tá com a juventude e diz, eu acho que ele é muito papudo, cara. Eu não vejo essa capacidade dele. Esse cara, o que ele é? Ele é junto com o pessoal como que é aquele grupo lá que MBL. Do MBL, Movimento Brasil, lá do Brasil Livre. Eles começaram com uma ideia legal assim de serem contra a esquerda. Mas a partir do momento que eles assumiram com a política, e eu digo assim, lá no MBL tem política. Eles eram medo de conviver com o Bolsonaro. Exatamente. Só que esse Renan é um porra louca. Para começar, ele tem só o segundo grau. Estou desmerecendo que ele tem o segundo grau? Não. Seria a mesma coisa que eu desmerecer minha mãe que não estudou, que nunca estudou. Não é isso.
Não é isso. Eu tô dizendo que esse cara é um porra louca. Faz a vida. Botar um cuecão aí, um cuecão de couro e sair na rua gritando aí, você vai ter adeptos, cara. Você vai ter gente que vai ser a favor de ti. Porque gostaria de estar naquela tua posição fazendo aquilo lá. Então o Renan Santos é isso. É um porra louca que ele tá metendo pau em todo mundo, falando besteira, falando um monte de coisa, então tem adeptos. Eu tenho muita, mas não tem. Muita restrição com ele, porque no segundo turno, em vez que se diz de direita, em vez dele apoiar em 2022 a direita, ele ficou quietinho, né, cara? Exatamente. Ele ficou bem quietinho. Então vai ganhar voto. É possível que o Renan Santos faça mais voto que o Zema, faça mais voto que o Zema e se realmente se a polarização se configurar aí entre Lula e Flávio Bolsonaro, eu não te digo assim que ele é capaz de chegar muito perto dos votos do Caiado, né? Isso é uma posição que eu tenho. Mas é exatamente esse negócio assim. É uma identificação de um líder, de um louco que fica falando besteira e não acredita nele. Eu vou te dizer, cara, eu acho, com tudo isso que a gente falou, que num eventual segundo turno, a direita tá forte, né, cara? Eu acho que com essa juventude que tá vindo agora, essa juventude não quer mais eu que tá aí. Eles querem mudança. Eu acho que é aí que tá a virada da chave. A juventude. Eu vou falar uma opinião assim bem categórica assim. Nós temos hoje essa polarização que é muito clara. Foi abafando. Então é Lula e Bolsonaro. É Lula e Bolsonaro, não é Flávio, é Bolsonaro. Bolsonaro. Lula e Bolsonaro é esse negócio aqui. O negócio é por aí. A esquerda, ela se uniu todas no projeto Lula-PT. E daí ela tem ali as subsidiárias ali, que estão ali na retaguarda, que é o PSD do Caiado e alguns outros aí por aí. A direita, ela tem o Flávio, tem o Zema, o Novo, que é um partido fortíssimo. O Tarcísio, o Tarcísio tem as forças regionais, aí entra essa questão aí. Tem Tarcísio, tem Jorginho Melo. Aqui no Rio Grande do Sul, a direita vai dar lambada na Brizola lá. Vai dar. Então, no Paraná, a tendência é que o Moro e mais a direita ali sejam fortes. Em São Paulo, Tarcísio vai dar de banho. Mato Grosso do Sul. Então, Mato Grosso do Sul. Alguns estados no Nordeste eu vejo também. Alguns estados no Nordeste, no Norte também. Minas Gerais, é possível que a direita lá, que o pensamento do lado do Bolsonaro vença também. Então, eu vou falar uma coisa bem certinho pra ti, cara. Se nada der, que não existir nenhuma controvérsia, algo assim, eu tô falando assim que é possível que o Flávio ganhe no primeiro turno, cara. Porque a diferença vai ser pouca, cara, aí tal. Mas vamos pensar assim, normalidade, segundo turno. Apoios desses líderes aí não vai interferir muito, não. Tá assim, tendo a percepção que eu tenho que o PT e o Lula, eles perderam um pouco da credibilidade no seguinte sentido. O STF está mais malhado que em 2022, tudo que era de esquerda eles liberavam nas redes sociais, cortando tudo tá mais a Globo também já não está muito contente, a Faria Lima, que eles falam tanto também, viu o erro que cometeram, que o Brasil só degringolou. Então ele tá meio abalado, não tá com aquela força toda à esquerda, você não concorda comigo? Não, com certeza, é isso que eu te digo. Fecha exatamente com aquela ideia que eu falei, que não duvidem se o Bolsonaro não ganhar no primeiro turno, não duvide disso. Exatamente porque o STF tem um grupo lá dentro, hoje o presidente do TSE não é de direita, é imparcial, o vice-presidente é imparcial, existe uma pressão muito grande. Do próprio STF, que o antigo disse que derrotamos o bolsonarismo, lembra? Hoje já não é mais. Então o negócio está se alinhando, cara. O negócio está se alinhando. Vamos falar agora de Santa Catarina. Santa Catarina, Temos 4, né? Temos o Jorginho, temos o João Rodrigues, temos o Merizio e temos o Brigadeiro, o Marcelo, acho que tem 8, 10 candidatos. Mas esses são os que eu vejo mais na rede social. Vamos começar esse do Missão aí, que é o Brigadeiro. Esse cara também tem o estilo do presidente dele, né, do Renan. Eu vim aqui para acabar com essa... A diferença que tem é que o Renan ele tem visibilidade, ele já tem esse... Mas eles vêm chutando o pau da barraca. Ele vai levar os votinhos dele aqui, mas... O Merizio, ali ele nega que não é tão de esquerda, mas você acha que é mais fácil, no eventual segundo turno, não sei se concorda, mas se caso houvesse, daí o Merizio pela força do PT em Santa Catarina, ou daí o João Rodrigues?
Não, o que você me diz? Ó, eu digo assim, o Merizio não tem chance nenhuma, cara. Eu também acho. Não tem chance nenhuma. Primeiro, porque o PT pegou o Merizio para esconder o nome PT, porque o PT não tem força nenhuma em Santa Catarina. O PT não tem. A força que o PT tem em Santa Catarina não é do PT de Santa Catarina, é do Lula. Não, mas então, assim, o Merizio, eu falo assim, é o máscara. O PT pegou e vamos, viu? Se nós lançar um candidato com a sigla PT, Santa Catarina vai ser um caos, não vota mais, não vota. Piora, é ruim, não vota. Né? Então o que nós vamos pegar? Chamar o Merizio, vem pra cá, ok? Nós te damos sustentação, nós te damos isso aqui, você vai ter muita grana, porque ali vai rolar grana, cara. Vai. Ali a grana é grande, né? É grande. O Merizio vai chegar aí a 10, 12. Depende um pouquinho da força do João Rodrigues, né? O João Rodrigues. Daí entra o João Rodrigues. Era a hora do João Rodrigues fazer isso, entrar? Ou não. O João Rodrigues, ele na verdade, assim, ó. Ele se desqualificou a partir do momento que ele foi. E ele foi só porque, primeiro, eu acho que ele fez uma campanha, ele queria para talvez até a possibilidade dele ser um senador ou um deputado, o mais votado. Só que aí o Kassab entra na história de novo e não, nós precisamos ter uma retaguarda do PT em Santa Catarina. Nós precisamos ter uma retaguarda. E aí vem, né? Então a candidatura dele ia se desfazer. Só que aí o Jorginho, eu estou falando ainda do João Rodrigues. Sim. O João Rodrigues, né? O Merizio, eu digo que não tem chance nenhuma. O João Rodrigues. Aí o MDB queria entrar como vice do Jorginho. Isso eu sei por informações que eu tenho, informantes assim. O MDB, para ele ir de vice, ele só estaria com o Jorginho se ele fosse vice. O MDB participa do governo hoje, agora tá fora, né? Mas participa do governo. Mas ele tem lá 3, 4 secretarias, e tipo assim, secretaria com gestão, não é com cabide de emprego. É gestão. O Jorginho tá fazendo o que ele tá fazendo porque ele tem gestão. Né? Então o MDB diz, não, eu vou de vice teu, nós se elegemos no primeiro turno com 70% dos votos, só que assim, ó, eu quero secretaria e eu quero mais 1000 vagas para cá. Eu quero lá em Freiburgo, tem um cara lá que eu preciso colocar ele para trabalhar. Lá em Le Bon Regis eu tenho um cara que eu tenho. Lá em Videira eu tenho um cara. Lá em Tangará eu tenho um cara. Não sei onde eu tenho um cara. E não sei me colocar essa gente aqui. O Jorginho pensou, não, se eu fazer isso, eu não governo mais Santa Catarina. Eu não vou ter mais esse respaldo que eu tenho de estar inaugurando estrada boa, de estar fazendo hospital, fazendo as obras. Ali no Bela Vista, a escola do Bela Vista, quantos anos aquela escola? Cara, tu vai lá no Bela Vista, tu vê a escola. Cara, é um absurdo o que estão fazendo naquela escola do Bela Vista. A escola do bairro Bela Vista, aqui de Freiburgo, né? Sei, né? As estradas, cara, eu ando nesse estado inteiro, cara. Eu nunca vi tanta estrada boa nesse estado de Santa Catarina, cara. E então, aí o governo pegou assim, não, pare lá, eu não vou querer o MDB. Porque senão eu vou ter que entregar o governo para esses caras. Para esse cara que fazem cabide de emprego. Eu não vou fazer. Aí o MDB faz o quê? Bom, pare lá, no primeiro momento, tá, vamos ficar aqui, vamos se eleger, vamos participar do governo. Aí eles verem o Kassab chegar, o Kassab chega e chama, ó, viu, vamos se juntar aqui, vamos fazer um bloco, vai ter dinheiro, vai ter respaldo. Vai ter 7 ex-governadores, 7, né? 5 ex-governadores, vamos vir para cá. Chama o Colombo, que o Colombo, eu tive lá em Lages há pouco tempo atrás, um amigo do Colombo falou assim que o Colombo nunca mais ia se envolver em política, nunca mais, estava cuidando da fazenda, vivendo a vida dele. Colombo, vem pra cá, cara, precisamos de você aqui, cara. Moisés, que roeu a corda do Bolsonaro. Moisés, não vamos nem falar, né, cara, que ele tá se aproveitando de uma situação. Tá bom. O Esperidião, que aí foi questão do partido, caiu no meu conceito, assim, cara, bicho. No final você começa a olhar, o Esperidião a mim, ele vem lá, ele faz toda aquela postura de anti-PT, de anti não sei o que lá, mas daí tu vai lá no Congresso, tu fala, qual é a atuação do Esperidião a mim aqui? É de conciliação, cara. O Esperidião a mim não é de enfrentamento. No microfone, na frente da câmera, ele enfrenta. Mas lá, nas reuniãozinhas lá, ele é viu, vamos fazer o seguinte, ó, essa matéria é complicada, mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar passar, para dirigir para na outra a gente vê lá. Então o Esperidião a mim é de apaziguação. Ainda não estou precisando de apaziguação, nós estamos precisando de força. Então caiu no meu conceito. O Senado é muito importante, né, cara. Então eu acho que o Esperidião a mim vai se conseguirem mostrar, as pessoas enxergarem essa coisa aqui, vai. Então o João Rodrigues,
É até possível que ele vá para o segundo turno. É possível, cara. É isso que era a minha pergunta agora. Dá para levar no primeiro turno o Jorginho ou não? Eu acho que o Jorginho leva no primeiro turno, sim. Eu acho que vai levar. Vai dar 54% dos votos. Pode anotar aí, anota no teu caderno. Vou anotar aqui. Anote aqui. 54% dos votos aqui. O Jorginho leva no primeiro turno. Aqui. Mas, tipo assim, isso é uma previsão que eu estou fazendo, né? Porque amanhã pode ter algum fato que possa mexer nessa casinha aí. Hoje, 54% pro Jorginho, ele leva a eleição. Porque você não acha que o Jorginho, não, que nem o João Rodrigues, bate muito nessa tecla, que o Jorginho deveria ser mais instituição e menos CPF, e receber o Lula, que ele nunca recebeu, que ele sempre foi contra, e por isso não veio a verba de Santa Catarina, porque o Jorginho é turrão, é briguento. Você acha que ele agiu certo durante esses 4 anos? Ou ele deveria ter sido um governador sem olhar partido? Vem cá, vamos conversar. Não gosto de você, Lula, mas vem pra cá, vamos conversar por Santa Catarina. Eu escrevi outro dia, Rodrigo, e eu falo assim, ó. É por isso que eu apoio o Jorginho, cara. Porque ele fez o que é certo, cara. Então eu faço uma pergunta pra ti, eu faço pergunta pra quem tá assistindo. Me vão nos outros estados aonde converso com o Lula para ver o que consegue do Lula. Não consegue nada, cara. O governo federal não tem dinheiro para mandar, cara. Vamos ali no Rio Grande do Sul ver. Você tinha uma desgraça de um deputado do PT, vai lá e diz que construíram 800 pontos no Rio Grande do Sul. Aí mostra qual é as pontes. Qual é a primeira ponte que ele mostrou? Uma ponte de madeira que foi construída 20 anos atrás, cara. Quer dizer, então tipo assim, Rodrigo, se eu estou entre amigos, e eu tenho um grupo ali que são ladrões, eu posso respeitar, eu posso não querer brigar, não querer tal, mas eu não me relaciono, cara. É a mesma coisa de dizer assim, tem pessoas que são ruins, que são negativas, eu não sou inimiga dessas pessoas, eu não vou entrar em embate com elas, mas eu não me relaciono com elas. Você tem amigo então, tipo petista? assim, tem amigos e quero muito bem. Tem aqui em Freiburgo, a maioria dos petistas que são meus amigos, cara. Eu adoro eles como pessoa. Mas como política eu falo assim, não me fale política, leva pro soco. tipo assim, né? Então, o Jorginho, ele está absolutamente certo. Tu vai no Rio Grande do Sul, qual é a relação que o Leite tem com o Lula? Além de ir num comício e falar um monte de merda. O que o Lula trouxe para o Rio Grande do Sul? Não trouxe nada, cara. O que ele trouxe lá foi liberar o fundo de garantia, que era do povo, construir. Prometeu e não fez nada. Né? Vai no Paraná, o que ele fez? E qual é a relação do Ratinho Júnior com o Lula? É só gogó. Só gogó. E não teve tanta relação. Tu vai em São Paulo com o Tarcísio, cara. O Tarcísio, ele tá fazendo lá, ele pega dinheiro do governo não, ele pega dinheiro do BNDES, ele quer fazer o metrô lá, ele fala, preciso do dinheiro do BNDES. O BNDES é uma instituição nacional, que é comandada por um petista, mas é nacional. E você chega lá e você apresenta, eles não tem que olhar se é de que é, eles têm que liberar o dinheiro, porque é uma instituição para financiar, para isso, né? Mas, então o Jorginho está corretíssimo, porque o Lula, em Santa Catarina, não tinha que ter dado trela mesmo, porque não tem. E para encerrar o assunto aí, o vice do Jorginho, esse que tá vindo agora aí, o que você acha? Esse piazão lá, esse cara Eduardo, prefeito de Joinville. Ele é do Partido Novo, né, mas cara? A aprovação dele é gigantesca. É gigantesca, ele saiu de lá com 85%. Então, estrategicamente, por isso eu dou mais uma conversa. Com certeza, acertou em cheio. Primeiro, porque o Jorginho, se ele for eleito, tomara que seja, ele não compromete o governo, ele não vai encher o governo de cabide de emprego. Essa é a primeira coisa. Não esqueço, esses 5 governadores que estão vindo aqui, eles não vêm de graça, não. O Raimundo não está apoiando de graça, não. Ele deve ter no mínimo umas 200 pessoas que ele vai encaixar dentro do governo. Vai encaixar. Esses outros aí também, o MDB vai um monte também, né? Então o Jorginho, primeiro, ele tá livrando o Estado porque ele precisa de dinheiro para continuar as obras que ele está fazendo. E esse dinheiro vem da onde? Ou esse dinheiro ele entrega para os cabides, ele distribui para um monte de emprego. Você não vê gente empregado com o Jorginho por aí, cara. Não. Eu não sei se aqui em Freiburgo tem alguém que esteja empregado com o Jorginho. Nos outros governos estava cheio, cara. Sim. Tinha 3 ou 4 aqui em Freiburgo, se ele é bom tinha 4, 5. Estava cheio, né, cara? E agora não tem, né? Então, esse dinheiro que ele não dá para o cabide de emprego, ele joga nas estradas, para reformar as estradas. Então, primeiro,
ele se livra desse cabide, desse compromisso com pessoas para empregar, e segundo, ele pega um cara gestor, cara, um cara que é extremamente gestor, que vai ter uma salinha lá e que vai estar ajudando ele a fazer gestão, cara. Sim. Fazer gestão pelo município. Então tá aí. Então ele acertou em cheio. Acertou deliberadamente e acertadamente acertou. Carlos Bolsonaro se elege? Se elege. Se elege. Crava. Detone e Carlos Bolsonaro. Se elege os dois. Os dois se elegem. É só fantástico. E o teu conselho em outubro? Cara, o meu conselho é o seguinte: o Brasil precisa ter uma nova visão. E a visão que o Brasil vai ter não é de esquerda e de direita, não. Não é de esquerda nem de direita. É uma visão de desenvolvimento. E quando a gente fala de desenvolvimento, é desenvolvimento das pessoas. E quando a gente fala de desenvolvimento das pessoas, as empresas precisam se desenvolverem, né? As estradas precisam serem aumentadas, precisam ser melhoradas, né? E quando um governo só tem projeto de ideológicos, isso nunca vai se desenvolver, isso nunca vai acontecer, isso nunca vai acontecer. O que vai acontecer é nós continuarmos tendo um país pobre, miserável, rejeitado, sendo usurpado, porque hoje os outros países usurpam do Brasil. Usurpam do Brasil. Então, o tarifaço agora aí, Estados Unidos fez, mas a China está com bem mais. Né? A China é maior. Não é uma questão de perseguição dos Estados Unidos. Não é. É o jeito. Se fosse só contra o Brasil, tudo bem, mas é contra todos os países, né, cara? O que acontece é que tem alguns países que vão lá e sentam com o Jorge, com o presidente americano e vamos discutir. E o Lula quer briga. O Lula quer brigar, o Lula quer ir lá e quer proibir os Estados Unidos de pegar os bandidos do Brasil, cara. Isso é ideologia. Isso é ideologia. Não é desenvolvimento, não é ideologia. Se tem que tarifar, então vamos pensar assim, se eu fosse o presidente da República, os Estados Unidos baixam 25% de taxa, o que eu ia fazer? O que o Lula fez? Ele brigou com os Estados Unidos e está ajudando a enterrar, querendo emprestar dinheiro a juro mais alto que esses 27% lá dos Estados Unidos. O que se eu fosse presidente, ou qualquer presidente que quer o desenvolvimento ia fazer? Ia chamar as empresas e fazer assim, ó. Infelizmente, os Estados Unidos eles precisam fazer, porque é a realidade deles, tem que fazer essa taxação, tá certo. Então, eu ia lá e brigar, ia sentar, eu ia chamar o meu ministro da Economia, ia sentar lá com o governo dos Estados Unidos e ia dizer, viu, o que nós podemos melhorar? Ao invés de 25, coloca 12. Aí ia chegar aqui no Brasil e dizer, ó, gente, assim, ó, eu vou baixar o IPI, eu vou baixar o FII Social, eu vou baixar o ICMS para vocês aqui. Então, nos Estados Unidos era 25, ele baixou para 12%. Então eu vou tirar aqui mais 5% dos nossos impostos aqui para vocês produzirem. E vão para cima e vão vender mais nos Estados Unidos. O que ele faz? Faz o contrário, cara. Os empresários vão lá nos Estados Unidos para negociar. O governo brasileiro, ao invés de junto, politicamente, ele briga com os empresários que vão lá para negociar. E joga para militância. Chama ideologia. E nós temos que acabar com a ideologia. Então, se você votar por projetos, se você votar por um Brasil melhor, um Brasil que tem a quinta maior área territorial, que tem toda a condição de estar entre os 5 maiores mais ricos do mundo, então você para com a ideologia e você vai votar certo. Um abraço, ficamos aqui. Fica com Deus, tudo de bom. Obrigado, oferecimento de Anne Acessórios, revista Le7, Academia Física Fitness, Ateliê Eliane Aguiar. Até a próxima. Um abraço.